Continuando com a nossa minissérie, mais um vídeo sobre espiritualidade, um caminho, de transformação. Bem-vindo! Vamos hoje falar um pouquinho, sabe o quê? As religiões a serviço da espiritualidade. As religiões a serviço da espiritualidade. Vamos lá. Tá chegando agora? Não viu nada sobre essa minissérie? Então eu sugiro que clique aqui no e-card, volta lá no primeiro vídeo, na introdução, para você entender tudo o que esse grande teólogo místico Leonardo Boff tá falando pra gente. Eu estou fazendo uma leitura compartilhada, comentada aqui com vocês. O que as religiões têm a ver, o que elas podem ajudar ou atrapalhar, enfim, sobre a questão da espiritualidade. É só a pessoa que tem religião que tem espiritualidade? Vamos lá! Para retomar o tema, nós paramos um pouquinho falando sobre a espiritualidade no Ocidente e no Oriente, então nós vamos retomar agora, novamente, a mesma linha de pensamento. Então, para retomar, quero enfatizar, diz Leonardo, que temos a ver com espiritualidade quando mergulhamos nessa profundidade que nós mesmos, ou de nós mesmos, e experimentamos a realidade como um todo. Como um todo. Espírito é aquele momento de nossa consciência que nos abre a percepção de que somos parte de um todo e de que pertencemos ao todo. Isso complementa o último vídeo. Preste atenção nisso aqui agora. Espiritualidade tem a ver com experiência, não com doutrinas, com dogmas, não com ritos, não com celebrações, que são apenas caminhos institucionais capazes de nos ajudar na espiritualidade, ok? Mas que são posteriores à espiritualidade. Nasceram da espiritualidade, podem conter a espiritualidade, mas não são a espiritualidade. E olha isso. São água canalizada, não a fonte da água cristalina. Gente, cai por terra muitos conceitos, preconceitos que muitas pessoas têm. É grandioso quando a religião ou determinado caminho espiritual consegue, de fato, canalizar essa experiência espiritual e nos levar continuamente a beber da fonte. Quando a sua religião, quando alguma filosofia nessa área consegue te conduzir para que você beba da fonte, isso é maravilhoso. Trata-se então de uma religião que guarda sua funcionalidade verdadeira, que se enche de reverência e por isso não manipula os sentimentos humanos, não aterroriza as consciências, nem prende os professos na trama de seus dogmas. Entende tudo como aceno para o mistério, como indicações sobre o inefável. Só se contenta quando leva o ser humano a mergulhar nessa suprema realidade e não quando o transforma num devoto seguidor de doutrinas, ritos e preceitos morais. Tá te dizendo alguma coisa? Tá fazendo sentido? Não é fácil manter essa dialética, entre espiritualidade e religião. Por quê? Muitas vezes só chegamos a uma verdadeira experiência espiritual desmontando o edifício religioso, tal como fazemos com os resíduos que escondem o nosso precioso ouro, Então, às vezes, é preciso fazer um desmanche para purificar e encontrar lá o Espírito dentro de você, dentro da sua religião. E aqui ele cita, paradigmático, nesse sentido, o livro de Jó. Lembra? São 42 capítulos lá do livro de Jó, no qual ele, passo a passo, ele vai desconstruindo a religião dele com as suas doutrinas, na sua justiça e suas pretensões. Jó começa a litigar com sua mulher, com seus 4 amigos, depois com todos os que o cercam, E finalmente ele se enfrenta com o próprio Deus e desafia Deus dizendo, o que ele fala? Quer o litigante lutar contra o poderoso? Deus falou para ele, já que ele desafiou Deus, Deus disse, quer o litigante lutar contra o poderoso? Aquele que critica Deus, que responda. E é isso, olha só, eis a suprema arrogância de Jó, a nossa suprema dignidade. Não nos perdemos em brigas pequenas. É Deus mesmo que enfrentamos. Os salmos o mostram bem. Estão cheios de lamentações e até cheios de blasfêmias e gritos contra o céu. Lembra? Já deu salmo? Ouviu bastante? Ao lado de muitas louvações e ações de graça. Mas nisso tudo se dá a experiência do sagrado, a experiência religiosa, a experiência espiritual. Deus aceita o enfrentamento de Jó e desafia ele a dialogar com ele. Ah, é?
Então vem cá, chega pertinho, conversa comigo, cara. Tá tudo aí, você tá brigando com todo mundo? E aí Deus questiona, e te questiona também, agora ele questiona para mim. Onde estava tu, Deus disse, quando lancei os fundamentos da terra? Alguma vez na vida deste ordens amanhã ou indicastes seu lugar na aurora? És tu que dás brio ao cavalo? Acaso é sob a tua ordem que a águia alça voa e constrói um ninho nas alturas? Jó vai ficando cada vez menor e finalmente confessa: sinto-me pequeno, que poderei responder-te? Porei minha mão sobre a boca. Reconheço que podes tudo e que nenhum plano é irrealizável para ti. Por fim, Jó se rende. Não se atém mais aos discursos da religião que o levaram a dúvidas e a intermináveis litígios, né? Brigas ali. Agora faz uma experiência espiritual que tudo reconcilia. Diz de forma admirável: conhecia-te, ó Deus, só do ouvido, mas agora viram-te meus olhos. Por isso eu me retrato e faço penitência no pó e na cinza. Todos nós, vocês e eu, somos como Jó. Não nos contentamos mais com pessoas que, como eu, o Leonardo fala, estão falando sobre Deus, ou eu aqui agora nesse vídeo, né? Estamos cansados de teologias, de livros, de encíclicas, de homilias. Queremos encontrar pessoas que falam a partir de Deus, que falam a Deus. Só então repousamos de nossas tantas e intermináveis perguntas e nos aconchegamos em Deus mesmo. Falar sobre Ele é muito fácil. Tá cheio por aí. Nós vimos um vídeo, né, sobre as mídias. É falar a partir de Deus, ter essa experiência, experienciar Deus. E quando isso acontece, a nossa vida transforma. Permita-me uma divagação. O Leonardo ele vai contar que certa vez ele foi pregar um retiro espiritual para um grupo de bispos e ele pediu que cada um contasse como eles rezavam, né? Como é que eles rezavam? E aí, um depois do outro, cada bispo foi falando: eu faço assim, tal, ok. Quando chegou a vez do grande, né, Pedro Casaldaglia, esse grande pastor, profeta místico, ele fez uma belíssima oração. Ele disse o seguinte: em vez de falar de oração, ele fez uma oração. Deus Pai e Mãe de bondade, que de todas as coisas do universo, olha para o nosso mundo, para as chagas abertas, para o sangue que corre da nossa Pachamama, a Mãe Terra, e dos corpos de nossos irmãos e irmãs oprimidos pelo latifúndio e pela exploração econômica. Ajuda-nos a regenerar a terra e a construir uma sociedade onde todos possam caber a partir de um coração novo, de um homem novo, de uma mulher nova. Só então, Senhor, podemos te louvar juntos pela vida inteira, agora e para sempre. E aí o Leonardo fala, olha só, esse pastor espiritual e místico, ele não expõe doutrina sobre a religião, sobre a oração, sobre Deus. É assim que tem que rezar, é assim que tem que orar. Não, ele fala a Deus. Ele fez a oração explicando como é que ele reza. A diferença em falar de Deus, sobre Deus, e de falar a partir de Deus. Então é dessas pessoas que nós temos fome. Acredito que você que está assistindo aqui é desse tipo de pessoa que você tem fome e sede. Quando elas apontam, né, atrai multidões de seguidores por serem pessoas seminais. Funcionam como sementes que alimentam o nosso chão, que despertam em nós a dimensão espiritual, essa dimensão do profundo que ultrapassa nossos interesses imediatos de trabalho, de vida, de felicidade, né? Dimensão que vai além da competição a que a nossa sociedade capitalista nos obriga todos os dias, que vai além da luta cotidiana para ganhar o pão e beleza. A espiritualidade, ela vive da gratuidade e da disponibilidade, vive da capacidade e enternecimento e de compaixão, vive de honradez em face da realidade e da escuta da mensagem que vem permanentemente dessa realidade. Ela quebra a relação de posse das coisas para estabelecer uma relação de comunhão com as coisas. Mais do que usar, contempla. Gente, é incrível, não é? Tá aprendendo? Tá gostando? Foi tocado por algum momento dessa leitura aqui? Não por mim não, tá? Da leitura do Leonardo? Comente aí, tá bom? Então assim, quando a gente vai, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ele comenta aqui, na Avenida Niemeyer, né? Aquelas obras grandiosas, né? Então, você está ali, diante do mar,
Nós não vemos apenas as ondas ali, nós vemos a majestade do mar como um todo. Quando você está lá no Cristo Redentor, lá no Corcovado, né, vemos mais do que a beleza da pedra, do Cristo em si. Você vê o todo que está em volta. É assim a nossa experiência com Deus. Não é um local diminuta, piquititica. Ela é muito mais ampla, é muito maior. Então, quando nos vergamos sobre um recém-nascido, né, um bebezinho, nos enchemos de enternecimento. A gente fica deslumbrado com o mistério da vida, com o brilho de seu olhar, não é? E quando encontramos uma pessoa cuja sabedoria independe da cultura acadêmica, nos enchemos de reverência, de respeito por essa pessoa. A gente quer estar com essa pessoa o tempo todo, escutá-la. É tão bom ouvir uma pessoa sábia. Então, desenvolver a espiritualidade é desenvolver a nossa capacidade de contemplação, de escuta das mensagens e dos valores que impregnam o mundo à nossa volta. É fantástico disso, né? Então, a partir da experiência espiritual, não há só coisas e fatos. Ela começa a existir através da irradiação das coisas e o sentido vem dos fatos. Nas crises mais profundas, de repente está naquele momento terrível, mesmo quando morre um ente querido, quando se desfaz um matrimônio ou quando perdemos um filho por causa da droga, podemos sempre perguntar: qual o significado disso tudo para mim? Que coisa, que caminho, que direção essa realidade quer me mostrar? Ao invés de entrar em desespero, a gente faz essa pergunta: o que eu posso aprender com isso literalmente, né? Então não basta às vezes chamar um terapeuta. O terapeuta ajuda? Ajuda. Mas de repente, pode ser que a ajuda está dentro de você e você ainda não se deu conta. E aí, às vezes, precisa do terapeuta para dizer para você: encontra aí dentro, cara, tá aí. Vai no seu coração, vai na sua mente, vai no seu coração, vai na sua mente. E encontre as respostas. Que sentido mais profundo essa realidade traz para mim? De que me purifica? Em que me faz crescer? Isso que é legal. Então essas perguntas, elas se colocam especialmente nas situações onde não há mais nada a fazer. Em que enfrentamos, por exemplo, o envelhecimento irrefreável ou a morte inevitável. Em momentos assim, é fundamental a espiritualidade. É poder ver a temporalidade das coisas, a usura do tempo e saber que não estamos vivos apenas porque ainda não morremos, mas porque a vida é uma oportunidade para crescer, para aceitar nossas canseiras, nossos limites, nosso envelhecimento e nossa mortalidade. Só assim maduraremos para um outro tipo de vida interior, espiritual, inalcançável pelo desgaste e pela morte. Pela espiritualidade, nos preparamos para o grande encontro face a face com o Pai e Mãe de infinita bondade e misericórdia, Criador de todas as coisas e fonte do nosso ser. O que importa então? O que importa é preparar-se para o grande mergulho na realidade suprema, no Deus vivo e acolhedor. Ele conta, para finalizar esse capítulo, que ele tem um amigo militante das causas, né, da causa dos pobres e de sua libertação em razão da qual foi preso, torturado e que é agraciado por tal intimidade com Deus que chega a ter ciúmes de Deus. Muitas vezes, nas nossas andanças, ele conta pelas comunidades, nós dormimos 4, 5 no mesmo quarto. E o Leonardo diz: se eu acordo de madrugada, lá o vejo em posição de yoga, meditando. Dele sai uma aura benfazeja, reflexos de aura divina. Passa horas no absoluto enamoramento com Deus. É um dom divino que encontramos em tantas pessoas, às vezes anônimas. Pessoas simples aí, né? Pode ser cozinheiras, serventes, operários, taxistas, motores de aplicativo, mas cheias de espiritualidade. É importante encontrar pessoas assim, para as quais Deus é uma experiência de pele e de comoção para o coração. É tão bom. Acredito que você já tenha deparado com pessoas assim, que você fica maravilhado, que você sente o amor irradiar daquela pessoa. A voz dessas pessoas, quando elas falam, parece macias, parece que toca no fundo da nossa alma, lá no nosso interior. E você percebe que essa pessoa, a gente chama, né, é iluminada. Porque essa pessoa, ela faz com gratuidade. Ela não fala de Deus, ela fala a partir de Deus. Então, até o próximo vídeo. Fique na paz, fique na luz, curta e compartilhe aí, tá bom? Hasta la vista.